Preparados então, vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, no capítulo 1, e a nossa porção dessa noite será até o versículo 7. Iniciaremos então uma série de exposições no livro de Romanos, pelo menos até a primeira parte, que vai até o capítulo 11. Romanos, capítulo 1. Paulo escrevendo a essa igreja, e diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito da santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Santo Deus, nos conduza agora ao entendimento da sua palavra, nos dê a sabedoria no falar, o entendimento vindo dos céus, para que sejamos edificados. Transforma o nosso coração para a honra e glória do seu santo nome. Amém. Meus irmãos, a modernidade trouxe alguns prejuízos a nós. Aos irmãos um pouquinho mais experimentados, de mim para trás, vão se lembrar da época em que aprendíamos a escrever cartas. Mandávamos cartas às nossas amadas, aos nossos amigos, familiares. Hoje o WhatsApp acabou com isso. Mas antigamente era muito comum termos toda a sistemática para como redigir uma carta. E aqui na Bíblia nós encontramos um modelo muito extraordinário de como redigi-las também. As cartas paulinas, as cartas direcionadas às igrejas, cujas quais Paulo supervisionava, seguem um modelo extraordinariamente perfeito de escritura, de gramática, de formato. E tudo isso para que trouxesse segurança e confiabilidade do conteúdo que estava sendo transmitido. Quando nós olhamos para a carta à igreja em Roma, e desde já confesso aos irmãos que é o meu livro de cabeceira, é uma das cartas que eu mais gosto e para mim a mais rica dentre todas quanto à teologia. É praticamente um compêndio teológico que Paulo escreve a uma igreja cuja qual ele ainda não conhecia, pessoalmente pelo menos. Paulo demonstra, e veremos isso no próximo domingo, se Deus assim permitir, ele exemplificando e dizendo que não vê a hora de estar com aqueles irmãos, mas até esse momento, que eles então continuem firmes naquilo que estavam propostos a fazer. Paulo então nos dá aqui a perspectiva de sermos servos do Senhor das boas novas. Como é bom dar boas notícias. Chegamos a ficar eufóricos, preparamos o ambiente para que aquela notícia seja transmitida. Assim são as cartas paulinas. Elas anunciam, e principalmente a carta de Romanos, ela anuncia uma boa nova, que é o Senhor Jesus Cristo. Logo aqui no primeiro versículo, nós temos então Paulo dando a sua credencial, se apresentando a essa igreja ali plantada em Roma. E ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus.
E cabe então nós voltarmos a atenção lá para Atos no capítulo 9, não leremos agora, mas em casa você pode ler, o extraordinário chamamento de Saulo, até então perseguidor da igreja. Aos meus olhos, alguém que colocou Hitler no bolso, alguém que fez tamanhas atrocidades, alguém que conhecia o nome do Senhor Jesus Cristo, a fim de persegui-los, aqueles que eram do caminho. Se você observar no capítulo 8 e no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, então Saulo de Tarso, ele vai aos sacerdotes e pede um cheque em branco, pede uma autorização aos sacerdotes para irem atrás daqueles do caminho. Ele conhecia a nomenclatura do Senhor Jesus Cristo, que ele mesmo dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E então Saulo queria ir atrás daqueles que andavam nesse caminho. E de forma extraordinária, como falávamos pela manhã, acerca de como o Senhor transforma, Ele redime pecadores, Ele redime aquelas pessoas mais inusitadas possíveis. Se assim for a sua vontade, Saulo é uma delas. Tanto é, meus irmãos, que a conversão de Saulo é algo tão improvável que quando se dá a sua conversão e ele se chega às igrejas, havia temor. Será que não é um infiltrado? Será que ele não quer simplesmente descobrir quem são os crentes para nos matar? E na verdade agora Saulo, batizado pelo Espírito Santo, e não de uma forma mística como temos visto hoje, mas transformado, ganha o seu novo nome, agora Paulo, que de perseguidor passa a ser perseguido em nome, em prol do Evangelho. E tudo isso então, Saulo está dando a sua carteirada para se apresentar como apóstolo, como salvo. Aqui nós temos então os efeitos da regeneração na vida de Saulo, agora Paulo, e que ele é chamado não simplesmente para ser um servo comum, mas para ser um servo ativo no reino de Deus. Cabe aqui, meus irmãos, uma pequena aplicação. Todos nós somos chamados a sermos servos, mas nenhum de nós é chamado para ser um servo sentado. Costumavam se brincar dos 3 S's: salvo, sentado e satisfeito. Não é um padrão pelo qual nós fomos chamados a ser. Fomos chamados para sermos servos ativos no reino. Pastor, mas não tem o que eu fazer na igreja, já tem quem faça. Sempre há o que fazer, sempre há o que colaborar, sempre haverá pessoas que necessitarão ouvir as verdades do Evangelho. Para isso Paulo usava a tecnologia que ele tinha para testemunhar as novas de salvação. E ele se coloca aqui de uma forma extraordinária. Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo. E a palavra servo aqui é doulos, que significa servo, escravo, submisso. Me permita ler a tradução na íntegra do dicionário. Escravo é a forma mais baixa de servidão. Remador, subordinado, significa submissão ou subserviência geral à vontade de outrem. Implica serviço de todas as formas. O nome, sem perder essa ideia, se tornou o título de um dos oficiais da igreja. Então, quando Paulo está se colocando aqui na condição de servo, ele está se colocando em uma condição de submissão total ao Senhor. Se formos seguir o que Kleber Lucas tem aberto sua boca para dizer, não poderíamos mais dizer que somos escravos do Senhor. Mas ao contrário daquilo que se pintou e daquilo que o homem fez acerca de ser um servo, um escravo, nós somos escravos livres.
Assim como os salmos vão dizer, lá no Salmo 110 vai dizer que brotarão jovens voluntários para a obra do Senhor, assim somos nós. Porque a perspectiva de escravidão, de servidão aqui, é diferente dos nossos conterrâneos. Aquele que era tido como servo, que era tido como escravo, ele estava sob o cuidado de um senhor. Ele de fato prestava o seu serviço, ele era submisso ao seu senhor, mas recebia guarida, recebia moradia, recebia proteção. É isso que o Senhor faz conosco, e por isso que Paulo se apresenta como servo, aquele que está debaixo de toda a guarnição do Senhor, e feliz por isso. Segundo o próprio Paulo, ele era conhecedor da lei, conhecia a história do povo de Israel. E lá em Filipenses ele vai dizer: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Então, quando Saulo ele tem aquele encontro extraordinário com o Senhor Jesus, ele não era um leigo, ele não era ali uma pessoa desconhecida da palavra de Deus, era simplesmente alguém que ainda não tinha sido alcançado pela ação do Espírito Santo. Talvez essa seja a sua condição nessa noite, meu irmão. Talvez você venha aqui dominicalmente, se apresente ao serviço público do Senhor, mas ainda não se voltou verdadeiramente ao Filho do Senhor. Talvez ainda você é apenas um bom conhecedor e não alguém que vive o Evangelho. Não é ainda um servo fiel. Abraão usa essa mesma nomenclatura de servidão lá em Gênesis 26, 24. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Moisés, da mesma forma, lá em Números 12, não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Josué 24, 29, depois dessas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. Sepultaram na sua própria herança, em Timate-Serã, que está na região montanhosa de Efraim, para o norte do monte Gaás. E aí nós poderíamos ir para Davi, poderíamos ir para Isaías e tantos outros que serviram voluntariamente ao Senhor, que eram totalmente servos do Deus de Israel. A pergunta que não quer calar: como nós temos servido ao Senhor? Como tem sido o nosso exercício na obra de Deus? Podemos então nos apresentar, porque hoje é modinha. Olha, eu sou um crente reformado, eu sou crente. É uma modinha, está na boca do povo. Mas muito mais do que dizer que você é crente, muito mais do que você andar com a sua Bíblia debaixo do braço, como as suas ações têm narrado a sua vida com Cristo, como o seu linguajar tem transparecido a glória de Deus na sua vida, como você tem sido um bom servo ao Senhor, sendo um funcionário aplicado, como você tem sido um bom servo ao Senhor, sendo um estudante devotado ao conhecimento, como você tem sido um bom servo ao Senhor, sendo um fiel esposo ou esposa. São essas coisas que servem então de credencial para as nossas vidas, e não simplesmente o falar. E não somente então ele se apresenta como um servo, mas como um vocacionado, um separado para o ofício ministerial. É interessante falarmos sobre isso, porque quantos apóstolos você conhece? Se você usa a internet, se você tem acesso às redes sociais, no mínimo vai aparecer para você 1 zilhão de apóstolos.
pessoas que se autoproclamaram porque tiveram um sonho, comeram a feijoada à noite, sonharam que eram apóstolos, então se auto-intitularam, em um vislumbre de loucura, se intitulam algo que não pode mais ser vivenciado nos nossos dias. Eles trazem para si um peso e requerem uma autoridade que não lhes foi dada. Paulo, ele é vocacionado ao apostolado, ao oficialato para servir ao Senhor. E a finalidade dos apóstolos nada mais é do que anunciar ou propagar o Evangelho. Apóstolo, missionário, enviado, mensageiro. Essa palavra, meus irmãos, ela é restrita àqueles 12 que Deus separou, mais Matias e fechando com o apóstolo Paulo. Não há apóstolos depois desses. Encerra-se a era apostólica em 70 depois de Cristo, quando João morre. Fechando então, inclusive, o cânon das Escrituras, amarrando o Apocalipse. Quando vai dizer, ai daquele que acrescentar um tio ou um i na palavra de Deus, lembrando dos flagelos que ele acabara de dizer. Paulo, ele é vocacionado ao apostolado porque ele foi comissionado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, ou quem fora que ele tenha visto naquela ponte em cima daquele animal, senão a glória do próprio Cristo encarnado, que por sua própria glória cegou os olhos de Paulo. Ele foi comissionado. Segue então algumas características para que alguém se intitule apóstolo. Os apóstolos haviam sido escolhidos, chamados e enviados por Cristo pessoalmente. Receberam sua comissão diretamente dele. Podemos ver isso em João 6, João 13, João 15, Gálatas 1. O próprio Senhor Jesus é quem comissiona. Segundo, foram qualificados por Jesus para suas tarefas e passam a ser testemunhas oculares de suas palavras e seus feitos. De forma especial, são testemunhas da sua ressurreição. Da mesma forma que podemos ver isso em Atos 1, Atos 21, 1 Coríntios, no capítulo 9, Gálatas 1, Efésios 3, 1 João. Todos estes textos vão nos mostrar que estes homens escolhidos com uma finalidade, eles foram treinados e capacitados pelo próprio Deus. Terceiro, foram dotados numa medida especial com o Espírito Santo, e é este Espírito Santo que os guia a toda a verdade. Quarto, Deus abençoa a sua obra, confirmando o seu valor por meio de sinais e milagres, e fazendo-os produzir muitos frutos em seus labores. Quinto, seu ofício não se restringe a uma igreja local e nem se estende por breve período. Ao contrário, destina-se a toda a igreja e por toda a vida. Os apóstolos foram colocados e designados com um propósito especialíssimo, de fomentar, de estruturar aquilo que agora estava sendo arquitetado. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, você não vai ver lá a palavra igreja. Não havia o formato de igreja no Antigo Testamento, mas a igreja estava lá. O povo de Israel é a proto-igreja, é o formato que Deus criou para que o povo se reunisse e adorasse o nome de Deus. Mas agora no Novo Testamento, na plenitude do tempo, como vimos pela manhã, a igreja agora ela é estruturada sobre o pilar, a pedra angular que é o Senhor Jesus Cristo e os 12 pilares que são os apóstolos. Aqueles que são sucessores do Senhor Jesus Cristo, testemunha da sua obra, para que o povo pudesse crer, e esses homens então podiam fazer sinais e maravilhas. É fantástico quando nós lemos lá em Atos dos Apóstolos, quando então eles, inclusive o próprio Paulo,
né? Quando ele é preso, então o povo vai dizer: quem é esse que faz sinais? É por acaso Elias ou vocês são o Messias? Não, não somos. Pedro vai dizer: o que nós fazemos é em nome do Senhor Jesus Cristo. Vocês lembram? Aquele que vocês crucificaram anteontem. Aquele o qual vocês humilharam, vocês desprezaram, é em nome dele que nós realizamos sinais e prodígios, e foi para isso que ele nos levantou. Paulo é levantado aqui então para pregar para um tipo de pessoas diferenciadas. Lembrem-se que a igreja no Antigo Testamento era Israel, era o povo escolhido, e agora no Novo Testamento, o povo pelo qual Deus amou e escolheu, negou o seu Salvador, virou-se as costas a ele. Então o Senhor levanta Paulo para pregar para os gentios, para que todas as nações pudessem conhecer e se render ao Evangelho. E por isso não só arianos, e por isso não só os negrinhos, não só os asiáticos, todo o povo tem a oportunidade de ouvir e se render ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque agora ele é oferecido em Cristo e através da obra de Paulo a toda criatura. Foi para isso que esses homens foram levantados, meus irmãos. É para isso que ainda hoje somos comissionados, não ao apostolado, mas para testemunhar o amor salvador de Jesus Cristo. Você tem falado do amor de Cristo? Você tem anunciado as novas de salvação? Ou você tem sido tão egoísta a ponto de esconder numa caixinha de joias o maior tesouro que o Senhor já pode ter lhe dado? Ide, portanto, pregar o Evangelho a toda criatura. Esse é o chamado. Foi para isso que nós fomos colocados e criados. Lembremos a nossa primeira pergunta de memorização: o fim principal do homem é glorificar a Deus. E como nós glorificamos a Deus? Anunciando, pregando arrependimento, pregando a salvação em Cristo Jesus. Agora nos versículos 2 ao 5, ele vai dizer acerca do cumprimento da boa nova. E ele vai dizer: eu, que sou servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para pregar o Evangelho, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus, com poder segundo o Espírito da Santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência e por fé entre todos os gentios. E aqui, meus irmãos, a importância e o porquê nós lemos Isaías 61 e 62 na nossa liturgia, porque ali é Paulo repetindo aquilo que fora pregado, aquilo que fora anunciado. Paulo está testemunhando aquele que fora anunciado há tempos antigos. E Paulo está dizendo: a profecia se cumpriu. Eis aqui, povo, a veracidade daquilo que foi dito. Ele veio, ele se encarnou, ele se entregou e morreu na cruz pelos seus pecados. É em nome dele que eu falo. O compromisso em ser justo da parte de Deus, em apresentar aqui aquilo que havia sido prometido. Nosso Deus não pode voltar atrás. E a vinda do Senhor Jesus Cristo cumpre a profecia de Gênesis 3, que por consequência do pecado que adentrou o mundo por conta de Adão e Eva, ele promete que do ventre de Eva viria o Salvador, mas que seria da linhagem de Davi. E tantos anos depois, a profecia se cumpre e o Salvador vem. E de forma extraordinária, nós temos aqui uma das mais belas confissões. Paulo reconhece e confessa Jesus como sendo o Filho de Deus. Isso é extraordinário, porque nós temos as nossas confissões. Nós, da Igreja Presbiteriana do Brasil, reconhecemos os documentos de Westminster, pelo menos 3,
como sendo documentos fidedignos, extraídos das Escrituras Sagradas, e eles são um resumo daquilo que nós cremos. E desde aqui nós já reconhecemos Paulo dando uma declaração de fé, quando nós recitamos o credo apostólico, que se tornou algo tão banal, assim como a oração sacerdotal. Quando nós falamos aquelas palavras, meus irmãos, é uma declaração, e daqui uns dias uma declaração de morte. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio que Ele é o único Filho enviado para me salvar. Creio na ressurreição dos mortos. É uma declaração de fé. E Paulo aqui reconhece que ele é o Filho de Deus. O que ele tem em mente é que o Salvador era Filho de Deus, de modo totalmente independente e anterior à concepção de sua natureza humana. Ele é Filho de Deus desde toda a eternidade. Portanto, ele é Deus. Este é a premissa da Trindade Santíssima. Adoramos ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. E isso também nos revela algo fantástico, que é a dupla natureza do Senhor Jesus Cristo. Para que ele soubesse o que são as nossas dores, conforme Hebreus vai dizer que ele experimentou todas as nossas tentações. A prova disso é que ele precisava ser homem, ele precisava passar por aquilo que nós passamos. 2 Samuel 7, a partir do versículo 12, diz assim: quando teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Esse edificará a casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre no trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Da mesma forma que ele foi 100% homem, para sentir as nossas dores, ele também era 100% Deus, para suportar e vencer aquilo que nós não podemos vencer, porque ele é Deus. A quem então, meus irmãos, é destinado tamanha misericórdia? A quem então veio este Salvador? A todos os eleitos, a todos cujos quais o Senhor escolheu antes da fundação do mundo, aqueles que foram predestinados a serem filhos de Deus, por graça, por meio do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, que nos habilita por adoção a sermos filhos de Deus. Nossa confissão de fé vai dizer que a adoção é o ato da livre graça de Deus em nos ver justificados por Cristo e nos chamar de filhos. Pare e pense, meus irmãos, naquela pessoa que mais lhe magoou nessa vida, que causou um estrago deplorável no seu coração, e que depois você viria então a chamá-lo de filho. Não é uma situação fácil ou plausível de se pensar, mas é exatamente isso que Cristo fez conosco. Porque quando nós pecamos lá no Éden, nós nos tornamos inimigos de Deus. E quando Cristo vem, quando Cristo redime o seu povo, Ele nos torna tão aprazíveis aos olhos de Deus, não por nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo, que nós somos chamados de filhos, que nós somos herdeiros em tudo que Ele determinou e que Ele criou. E para isso, então, nós somos destinados a esta boa nova, que Ele apresenta nos versículos 6 e 7. De cujo número sois também vós chamados para serdes de Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graças a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A carta de Paulo é destinada especificamente àqueles que foram chamados pela santa palavra do Senhor a serem filhos dele,
a todos aqueles que foram santos, santificados em Cristo. E isso significa o quê? Que foram separados, que foram escolhidos para serem diferentes, para serem tidos como loucos. Enquanto vinha, inclusive quase me atraso, me deparo com a carreata, que eu não sei se era de festa, da política. Eu não vi nada de política, eu só vi a bagunça. Homens transvestidos de mulheres, os carrinhos de bebida saindo correndo e buscando mais. Sabe o que significa, meus irmãos? Que nós somos a parte boa do cesto de maçãs podres. Que nós fomos separados para não nos contaminarmos com este mundo. Que nós fomos eleitos e chamados pela palavra de Deus para sermos transformados e santificados. Quando Paulo qualifica aqueles a quem está se dirigindo como os chamados de Jesus Cristo, ele quer dizer, aqueles que pela virtude de haverem sido eficazmente chamados, pertencem a Jesus Cristo, são seu povo, são precisamente agora seus, já que lhe foram dados pelo Pai. Aqui, meus irmãos, nós poderíamos passar uma outra noite, mas teremos uma escola dominical só para falar sobre isso, acerca do que é o chamamento eficaz. Se você foi lavado pelo sangue de Cristo, se Ele comprou a sua alma a preço de sangue, você virá ao seu encontro, não forçado, mas pelo agir do Espírito Santo, que transformará o seu coração a tal ponto, que você vai buscar ao Senhor, vai transformar o seu coração a tal ponto, assim como fez de Saulo o perseguidor, a Paulo de Tarso, o pregador das multidões, que conquistou almas ao Senhor, que propagou o reino, que evangelizou a muitas pessoas. Quando a palavra é pregada e o chamado eficaz é lançado, João, lá no capítulo 10, a partir do versículo 27, ele vai qualificar isso. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Se o nosso nome está no livro da vida, por mais impenitente que você tenha sido, por mais distante do Evangelho que você tenha andado, Ele resgatará a sua vida. Nem que seja no leito de morte, mas Ele lhe trará de volta e chamará de filho. E outra vez restaurará a sua honra, para que nós possamos habitar as mansões celestiais. Sendo assim, meus irmãos, o Evangelho anuncia as boas obras. O Evangelho é a boa nova de salvação. É sobre ela que nós devemos pregar. Esses primeiros 7 versículos são a introdução da carta de Paulo aos Romanos. E se Deus nos permitir, no próximo domingo, nós começaremos a ver o cerne dessa carta, que é falar sobre a justificação pela fé. Todo o livro fala exatamente de como o sacrifício de Cristo foi eficaz nas nossas vidas, a ponto de nos fazer convergir a ter fé e glorificar o nome do Senhor. Por isso, glorifiquemos e exaltemos o autor e o consumador da nossa fé. Amém.